E o estudo de hoje é como obtemos a proteção dos anjos. Gente, olha, todas as lives foram maravilhosas, mas essa live de hoje, na minha opinião, o estudo é o estudo mais profundo e vou dar dicas assim muito especiais para vocês, mas muito especiais, dicas de como vocês se valerem desse exército poderosíssimo, meus queridos, que é o exército angelical. Porque todo mundo acredita em anjo, mas não sabe como fazer para usar, né, estes anjos valorosos e poderosos a seu favor. A verdade é que as pessoas quase não estudam a respeito disso. Se prega muito pouco isso nos púlpitos. Então, gente, a proteção dos anjos no Salmo 91 é uma coisa assim extraordinária. E hoje você vai aprender de maneira muito clara e prática como é que você pode invocar a Deus para que os anjos venham trabalhar por você na tua vida pessoal, na tua vida familiar, no teu trabalho, você andando pela cidade, te proteger de acidentes, te proteger de pestes, te proteger de tudo, gente. Porque você vê no livro de Apocalipse, muitos anjos são aqueles que lançam as pestes sobre o mundo. E eles também são aqueles que proíbem que pestes atinjam algumas pessoas. Então, assim, o trabalho angelical é alguma coisa extraordinária. E hoje, esse estudo vai desvendar muitas coisas sobre anjos. Eu tenho certeza, se você ficar aqui até o fim, você vai aprender demais e você vai entrar o ano de 2021 de uma outra maneira e já vai entrar nesse ano vencedor, passando por cima das dificuldades, das lutas e das provações que nós estamos vivendo, porque o ano de 2020 já foi muito difícil, o ano de 2021 deve ser mais difícil ainda. Mas espera lá, não estou aqui querendo trazer uma mensagem para colocar medo, muito pelo contrário. Estou falando a verdade porque a Bíblia diz que isso vai acontecer mesmo. Quanto mais próximos da volta de Jesus, mais difícil vai ficar. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que você vai ter ajuda sobrenatural dos anjos, mas você precisa entender como funciona. Você precisa saber, segundo a palavra, como orar, para que ele serve, em quais momentos você deve orar, para que os anjos intervenham na tua vida. Tá bom? Eu quero aqui dar boa noite para todo mundo. Quero pedir que depois vocês compartilhem essa live, tá? Vai ser gravado, vai subir para o meu YouTube, vai ficar gravado. Usa a setinha lá, convide as pessoas, porque vai ser demais, gente. Isso vai ser um estudo profundo e ao mesmo tempo prático. Nós vamos orar junto, eu vou ensinar vocês como é que vocês oram a Deus, em que circunstâncias e o que os anjos são capazes de fazer. Vai ser tremendo, gente. Olha, em nome de Jesus, quero pedir que você ainda mande agora, rapidinho, estamos com 4 minutos, quando começar 5 minutos, eu vou começar o estudo. Então eu quero pedir para você chamar alguém por WhatsApp, de qualquer maneira, para que as pessoas não percam esse estudo e desde o início, tá bom? Agora, um estudo desse vale a pena você mesmo que estiver aqui vendo, depois ver de novo. Vai lá para o meu canal do YouTube, vai estar salvo. Aproveita e faz comentários, pode fazer perguntas, porque eu creio que de todos os estudos que eu dei até agora, esse é o mais tremendo. Bom, amanhã, dia 31, dia do ano da virada, nós não estaremos aqui, mas no dia 1º eu vou consagrar a Deus o ano de 2021 fazendo uma live, tá? O primeiro dia do ano, quero convidar todo mundo para estar aqui às 21 horas, quando a gente vai fazer uma live continuando ainda a estudar o Salmo 91. Gente, é muita coisa para aprender, né? É muita bênção no Salmo 91. Bom, como eu falei no início, o tema da nossa oração por proteção hoje é proteção dos anjos. Como é que nós podemos usar o exército angelical
para termos proteção. Vamos começar lendo o Salmo 91, os versículos 11 e 12. Eu vou ler bem devagar para você prestar atenção, tá bom? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Essa é uma promessa de Deus que o Salmo 91 faz. Para quem? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não é? Para aqueles que fizeram do Senhor o seu refúgio e a sua morada. Ou seja, isso não vale para qualquer um, isso vale para quem está em aliança com Deus. Para quem já entregou a vida para Jesus, que já fez de Deus, né, a sua morada, o Altíssimo. Esta é uma promessa que vale para mim e para você que nos entregamos para Jesus. Bom, eu quero começar contando uma história para vocês, para exemplificar isso aqui, que é uma história que aconteceu com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi um profeta, né, o sucessor de Elias, que pregou no reino do norte, chamado também de Israel. Bom, naqueles tempos, né, do Eliseu, a Síria, que faz divisa com Israel, estava querendo invadir Israel e tomar tudo. E o exército da Síria era muito mais numeroso e tinha armas de uma tecnologia muito melhor do que Israel. Então, o rei da Síria, o que ele fez? Ele chamou, né, os seus principais generais, a sua inteligência, e ele falou o seguinte: nós vamos invadir Israel e nós vamos pegar Israel de emboscada. Nós vamos entrar à noite, eles não vão saber, e quando os exércitos estiverem marchando, a gente vai fazer uma emboscada neles e a gente vai destruir o exército, aí a gente toma o país. Acontece que Deus foi lá e avisou o profeta Eliseu exatamente o que ia acontecer e até onde os exércitos sírios iam entrar para emboscar Israel. E aí, então, o exército de Israel foi por um outro caminho. Quando os exércitos sírios chegaram lá, frustraram, né? Falaram: cadê esse povo? Eles não estavam lá. Aí eles voltaram e falaram: vamos fazer uma outra emboscada. Agora nós vamos pegá-los naquele lugar lá, naquele caminho. Entraram de noite também, e quando chegou a hora do vamos ver, Deus revelou para Eliseu de novo, e Eliseu avisou o povo de Israel, e de novo os sírios deram com a cabeça, sabe, na água, né? Não virou nada. Depois de algumas vezes, gente, o rei da Síria ficou muito indignado. Falou: olha, tem alguém dentro do meu exército que está caguetando, que está revelando. Tem infiltração aí. Aí ele reuniu seus principais generais e falou assim: escuta, quem aí está me traindo? E eu vou ler aqui o texto para vocês e depois eu vou comentar. 2 Reis, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem é o traidor que está com o rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara, no teu quarto de dormir. Um dos servos dele falou o seguinte: rei, não tem moçade coisa nenhuma, não tem infiltração coisa nenhuma, não tem nenhum traidor aqui. Mas eles têm um profeta que Deus revela tudo, até o que o senhor fala lá no teu quarto de dormir, sozinho, Deus revela pro rei de Israel. Então é isso que está acontecendo. Daí, gente, quando ele ouviu isso, ele falou: quer dizer que é isso mesmo? É isso mesmo, esse profeta é maravilhoso. Bom, então tá fácil. Em vez da gente tentar matar o exército inteiro, vamos direto onde que está Eliseu. Onde é que está Eliseu? Eliseu está na cidade de Dotã. O que ele fez? Eles invadiram, também de madrugada, e foram
para Dotã. Quando o servo de Eliseu acorda de manhãzinha e ele sai para fora da casa, quem ele vê? Os exércitos dos sírios rodeando a cidade e aquele lugar também, porque eles não sabiam exatamente aonde que Eliseu morava, mas estavam lá rodeando tudo e prontos para matar Eliseu. Agora, presta atenção numa coisa. Era um exército inteiro para matar um homem. Gente, acontece que o servo de Eliseu ficou apavorado. Ele vazou voando. Entrou dentro da casa, acordou Eliseu e falou: meu Deus, estamos perdidos. O rei da Síria está com todo o exército aí para nos matar. Eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, Eliseu, e saído para fora da casa, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Gente, a partir daí, eu quero começar a trazer algumas lições, algumas dicas poderosíssimas a respeito dos anjos e a respeito do exército angelical. É a partir de agora, meu lindo, minha linda, meu senhor, minha senhora, que você vai receber instrução poderosa, porque conhecimento é poder, para você lutar, para você saber usar os anjos para vencer o diabo todas as vezes que ele vier contra você. Amém? A primeira lição que eu quero dizer para vocês, ensinar para vocês, que a Bíblia diz, é que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, tá? Eliseu, quando ele ouve o servo dizendo: eles estão aí, eles estão nos rodeando, vamos morrer. Eliseu não ficou nem um pouco apavorado, viu, gente? Como a maioria de nós ficaria. Por quê? Porque o jovem estava vendo o mundo físico. Eliseu, o profeta, estava vendo o mundo espiritual. Então, nesse momento, Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, mostra para ele o que está acontecendo de fato. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É o que eu falei para vocês, essa é a primeira verdade. Maior são aqueles que estão conosco do que com os inimigos. Peço-te, Senhor, que lhes abras os olhos para que ele veja o que eu estou vendo, né? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, Deus não vai mostrar para todo mundo o mundo espiritual para que você creia. Deus permitiu aquilo na história daquele jovem porque isso ia estar na palavra. Porque o fato de você ver ou não ver não muda nada. A verdade é que a Bíblia promete, aqui no Salmo 91, que os anjos do Senhor vão acampar ao redor dos que os temem e os livra. Não foi isso que nós lemos nos versículos 11 e 12? Eu vou voltar a ler lá para vocês. Olha, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeçares nenhuma pedra. Então, gente, maiores são aqueles que estão conosco do que os que estão com o nosso inimigo. Então, o jovem que servia Eliseu, ele enxergou, viu aquele bando enorme do exército angelical, e aí ele ficou tranquilo, porque era muito maior do que o exército sírios. Entendeu? Então essa é a primeira verdade. Os anjos do Senhor, queridos, saibam vocês que quando houve a rebelião de Lúcifer, 1/3 dos anjos ficaram do lado de Satanás. Então, você tem 1/3 de demônios para 2/3 de anjos. Para cada demônio tem 2 anjos. A força que alimenta os demônios é o diabo. A força que alimenta os anjos é Deus. E eu te pergunto, quem que é mais forte, Deus ou o diabo? Então eles estão em menor número e infinitamente menos poderosos do que os anjos.
E mesmo que eu e você não vejamos, isso não muda o fato de que Deus prometeu que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Amém? Então essa é a primeira verdade, tá? Maior é os que estão conosco do que estão contra nós. A segunda verdade, meus lindos, é que os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Eu vou repetir. Os anjos de Deus seguem o comando de Deus. No capítulo 6 de 2 Reis, versículo 18, a gente lê assim: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Eliseu falando com Deus, fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Gente, aqueles exércitos, eles iam matar Eliseu. Era a coisa mais fácil, não precisava nem do exército, bastava entrar um soldado na casa de Eliseu armado, matava Eliseu e o servo dele. O que eles não contavam é que Eliseu era um homem que falava com Deus. E Eliseu falou, Deus, esses anjos que estão aí, tudo, eu te peço que eles sejam instrumento do Senhor, fere de cegueira. Eliseu até orou dizendo o que ele queria que Deus fizesse. E Deus comandou os anjos. E o que aconteceu? Deus feriu, os anjos feriram aqueles homens, o exército inteiro que estava lá, né, destacado para matar Eliseu, ficou todo mundo cego. Então Deus dá o comando segundo a tua oração. Gente, ao invés de você, quando você estiver no meio de uma guerra, batalha espiritual, você está sentindo o clima, está pesado, está com medo de pandemia, está com medo de quebrar, está com medo dos demônios. Como tem muita gente que passa o tempo inteiro apavorado com demônio. O tempo inteiro apavorado com circunstância. Gente, não adianta nada. Você ficar apavorado só vai alimentar o poder dos demônios. Até contei ontem daquele filme da Liga da Justiça, que os demônios, quando as pessoas tinham medo, eles sentiam o cheiro de medo, eles iam para cima deles. Isso daí já é tirado do mundo espiritual. Muitas vezes Hollywood usa de coisas que são verdadeiras no mundo espiritual. Então medo não adianta. O que adianta é você conhecer a palavra e a palavra te promete. No Salmo 91, Deus promete proteção para você usando os anjos. Os anjos vão rodear você, meu irmão. E olha que fala dos anjos no plural e usa você no singular. Quer dizer que cada pessoa tem um bando de anjos para nos proteger. Sabe? Isaías 54:17, Deus fala assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso aí é Deus te prometendo. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Olha aqui o que Deus está te falando. Ó, você é meu filho. Dentre todas as riquezas que eu te tenho, eu tenho uma coisa que eu te dei e é tua por herança. É direito teu, ninguém pode tomar, ninguém vai te roubar. Quando vier uma arma forjada para te matar, não prosperará. Quando uma língua que amaldiçoe, a gente sabe que tem poder na língua, né, de morte, de vida. Quando uma pessoa lançar uma praga contra você, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Sabe, o teu inimigo lança praga, faz mandinga, faz voodoo, faz o que for. A Bíblia diz, tu a condenarás. Gente, eu me lembro, no início da igreja a Church, na época ainda era Igreja Barra Funda, Batista Barra Funda. Não, antes disso, desculpe, eu ainda não tinha nem igreja, eu era recém-convertido e eu era inspetor de aluno numa escola da periferia de São Paulo. Tinha uma cozinheira lá que ela era macumbeira. E todo mundo morria de medo dela, porque ela tinha um centro poderoso, recebia políticos e tal. E eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, eu tinha 19 anos, tá? Tinha recém-convertido falando de Jesus para todo mundo. E quando as pessoas vinham falar dessa senhora, eu falava, você não tem que ter medo dela. Deus é maior que ela. E um dia essa senhora me chamou lá na cozinha. Ela falou, Lamartine, eu gosto muito de você, mas eu vou te falar uma coisa. Você não me conhece. Eu sou dona de um centro poderoso. E começou a citar o nome dos políticos, que eu não vou nem citar, que frequentavam. Você para de dizer que o meu Deus não tem poder, porque senão você vai ver o que é o poder do meu Deus.
Gente, eu virei para ela e falei assim, pode fazer a mandinga que você quiser, mas eu vou te avisar. O que você fizer contra mim não vai pegar em mim, e vai voltar contra você. Eu te desafio. Irmãos, ela olhou para minha cara, abaixou a cabeça e afinou. Porque ela sabia que aqueles que estavam comigo eram mais poderosos que ela. Por causa dessa situação, eu ganhei a diretora, a dentista, todo mundo começou a me procurar. Pô, quem é esse jovem que tem autoridade contra essa mulher? Todo mundo abaixava a cabeça para ela, gente. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Então, toda língua que for usada contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Não é porque você é bonito, não é porque você merece, é porque você é filho. Herança é para filho. Então, meu irmão, não pode ficar com medo. Medo de demônio, medo de coisa, medo do futuro. É você tá insultando a Deus, dizer para Deus que você não confia nele. Então, sabe, essa segunda lição que eu quero dizer para você, os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Quando for orar, ore especificamente. Ora, Deus, está acontecendo isso na minha vida. Bota aquele anjo lá para disciplinar aquele camarada que está se levantando contra a minha vida. Mostra para eles que eu sou teu filho, que eu sirvo Deus Altíssimo. Senhor, esses demônios estão se andando aqui. Bota juízo para eles. Ora, quando Jesus chegou lá em Gadara, os demônios já começaram a falar, filho de Deus, que nós temos nós contra ti, contigo não é chegada a nossa hora. Pelaram de medo de Jesus. Jesus não tinha aberto a boca. Os demônios têm medo de você também, meu irmão. Agora, se você não entender que você tem esse poder para pedir a Deus e Deus vai comandar os anjos a teu respeito. Não é genérico, tem muita gente que ora genérico. Ah, Deus abençoe minha família, tá sentindo opressão e não usa essa autoridade. Então, a segunda lição que eu quero dar para vocês, os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Quando você estiver em apuros, clama a Deus, fala, Senhor, manda os teus anjos. Amém? E o texto mostra no versículo 18, né? E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te essa gente cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Eliseu. Bom, gente, quando a gente aprende essa verdade, você vai ver o resultado do mesmo jeito que Eliseu viu. Porque se Deus não interviesse, não fizesse alguma coisa, ele ia morrer. Eliseu falou, segue esse povo, eles ficaram tudo cego. Então, a terceira verdade que eu quero mostrar para vocês aqui é que Deus sempre dá ordem aos seus anjos para que nos protejam. Sempre. O Salmo 91, 10 e 11, meus irmãos, é uma promessa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se não fosse assim, você estava morto. Porque os demônios o tempo inteiro estão tentando te matar. Não penso que existe algum momento que você está sem ter algum demônio querendo te puxar o tapete. É 24 horas por dia, 7 dias da semana. E por que não acontece? Porque Deus bota os teus anjos para te proteger. Agora, não é essa história de dizer um anjo da guarda. Não, não é um anjo não, meu irmão. Você tem muitos anjos cuidando de você. Olha lá, o Salmo 91, 10 e 11 diz assim, nenhum mal te sucederá. Olha aqui, é um absoluto. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Quer dizer, nem contra você e nem contra a tua casa. Por quê? Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Tá? Então, é claro isso. Não vai chegar na tua tenda e nem vai te destruir. Por quê? Porque Deus deu ordem para os anjos te guardarem. Agora, aqui eu quero fazer um quiz, tá? Eu quero fazer uma pergunta e eu quero ver se vocês são bons de Bíblia e se vocês vão me responder direito. Essa promessa aqui do Salmo 91, 10 e 11,
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Quem foi que usou essa promessa contra Jesus? Se você respondeu o diabo, você acertou. Foi exatamente esse texto que o diabo usou quando ele fez a segunda tentação de Jesus. Quando ele chegou, vamos ler lá, Mateus capítulo 4, versos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Está citando o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja, o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem um detalhe, gente, que eu quero que você saiba. O Salmo 91, a promessa está no 11 e no 12 junto. Os dois versículos. Satanás tirou o 11 e só usou o 12. Eu vou ler de novo lá para vocês o 11 e o 12 e vou dizer o que Satanás falou. O 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Onde é que os anjos vão guardar? Em todos os teus caminhos, ou seja, quando você estiver fazendo as tuas coisas na vida, indo trabalhar, não é isso? Indo para a igreja, né? Fazendo as tuas coisas, a mulher fazendo a comida, não é? O marido trabalhando lá na feira, trabalhando, sei lá, de gari, trabalhando como empresário, não importa qual é o seu trabalho, onde você estiver indo pelo teu caminho, há uma promessa de que Deus vai te guardar. E no 12 ele fala: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Agora, por que o diabo omitiu o 11? Porque ele queria fazer que Jesus se jogasse do pináculo e usou só o texto que fala que os anjos iam suster. Mas Jesus virou para ele e falou assim: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, aqui já está a resposta, gente. Em outras palavras, se você for atravessar uma rua, gente, e um carro for te pegar, um anjo é capaz até de te empurrar e você não ser pego. Agora, se tiver vindo o carro, você se jogar em frente do carro, para ver se o anjo vai entrar no meio e ser o airbag entre você e o carro, não vai rolar, não vai acontecer, porque você tentou a Deus. Ou seja, o que a promessa de Deus está falando? Se você estiver vivendo com Deus, fiel a Deus, é filho de Deus, cara, não se preocupe, porque Deus vai te proteger. Agora, se você ficar tentando a Deus, não, vou pular do prédio para ver se os anjos me seguram, não, vou me jogar em cima do carro para ver se o airbag do anjo vai entrar, não vai rolar. Então, Satanás, ele distorceu a promessa tentando fazer Jesus obedecer à voz dele e não à voz de Deus. Então, o que Deus está te prometendo é o seguinte: olha, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, trabalhando, vivendo para a glória de Deus, não se preocupe. Mesmo que você não veja de onde vem um carro, mesmo que você não veja de onde vem a praga, mesmo que você não veja de onde vem o demônio, os anjos vão estar lá para te proteger. Mas não tente a Deus, tá? Essa é a verdade que nós temos aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, a Deus, né? E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando os teus caminhos são os caminhos de Deus, querido, fique em paz, porque os anjos estarão com você e eles são sempre mais poderosos e mais numerosos do que os demônios. Então, a proteção acontece quando nós andamos em sabedoria, quando estamos nos caminhos de Deus, servindo a Deus. Amém? Não vai tentar a Deus, não fique tentando a Deus, porque uma hora os anjos não vão poder te proteger. A quinta verdade que eu quero falar para vocês aqui, gente, é que nós precisamos conhecer um pouco mais sobre os anjos. Em relação, eu quero terminar aquela história de Eliseu,
porque eu acho muito interessante, né? O exército do rei da Síria entrou lá para matar Eliseu. Não, primeiro para destruir o exército de Israel e tomar Israel. Deus revelava para Eliseu a emboscada e eles nunca pegavam o exército de Israel. Quando descobriram que tinha um profeta, falaram: bom, então tá fácil, vamos matar o profeta. Chegaram lá, Deus abre os olhos do servo de Eliseu. Eliseu pede para Deus, os camaradas todos ficam cegos. E aí o que acontece, gente? Eles ficam cegos, Eliseu pega aqueles exércitos, lembra que Eliseu estava em Dotã, tá? E conduziram os exércitos sírios cegos até Samaria, que era a capital do reino do norte, também chamado Israel. Quando chegam lá na capital, o próprio rei de Israel pergunta para Eliseu: Eliseu, o que eu vou fazer com esse povo? Vou matar todo mundo? Eliseu falou: não. Quando você estiver em guerra, quando você capturar alguém, você pode matar. Agora não é hora de matar. Você vai fazer diferente. Primeiro, ele pede para Deus, Deus abre os olhos de todo aquele exército. Aí ele fala para o rei: você vai fazer um banquete para esses soldados do exército sírio. E foi o que aconteceu. Ele fez um banquete, deu comida para todo mundo, para os inimigos, deu bebida, tratou todo mundo com muita honra. Os camaradas saíram de lá, gente, envergonhados. Falaram: puxa vida, eles podiam nos matar, não nos mataram, ainda nos deram um banquete. Eles foram embora e a Bíblia diz que eles não mais invadiram Israel e houve paz na terra. A solução de Deus naquele caso foi uma solução diplomática, mas Deus antes mostrou seu poder. Olha como Deus é tremendo. E isso tudo aconteceu pelos anjos. Porque quem feriu de cegueira aquele exército? Os anjos. Todos aqueles anjos, exército com carruagem, com cavalos, que o servo viu. Então, gente, os anjos de Deus têm muitas funções. A Bíblia diz que Deus faz dos anjos fogo e tempestade. Os anjos controlam, vamos dizer assim, os elementos naturais, eles provocam tempestades, tsunamis, vulcões, fogo. Os anjos têm esse poder, gente, de ferir a terra. Você entendeu? Então, esses anjos é que estão ao teu favor. Os demônios não dão conta dele, gente. Nós temos que aprender a usar os anjos ao nosso favor. Eu não falei para vocês, os anjos, eles obedecem ao comando de Deus. Agora, quem que pede para Deus especificamente o que fazer? Somos nós. Foi Eliseu que falou primeiro para Deus: Deus, abre os olhos do Geazi para que ele veja. Deus abriu. Depois ele falou: Senhor, segue esse povo. Deus cegou. Depois Eliseu falou, conduziu os exércitos, falou: Senhor, abre os olhos dele. Deus abriu. Tudo os anjos fazendo aquilo que Eliseu estava pedindo. Gente, Eliseu não é diferente de mim e de você. Aliás, quando a Bíblia fala de João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, ele é menor do que o menor no reino de Deus. Então nós que temos Jesus, o Espírito Santo, irmãos, a nossa autoridade é maior do que a de Eliseu. Ah, pastor, por que então não acontecem os milagres? Bom, isso eu não vou te responder com todas as palavras agora, porque merece uma live inteira só para falar disso. Mas de uma coisa eu sei: ainda que eu não veja, os anjos estão acompanhando ao nosso redor. E aquilo que eu pedi para Deus vai acontecer. Você tem que orar e orar especificamente. Aliás, a gente tem que aprender a orar especificamente. Nós estamos aqui, eu estou aqui ensinando para vocês a orarem por proteção. Peça especificamente para Deus o que você quer, tá bom? Bom, a quinta verdade é que nós precisamos conhecer mais sobre os anjos. Eu vou ler um texto de Salmo 103, versículos 20 e 21, que dizem o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. E aí fala que anjos são esses: valorosos em poder, que executais as suas ordens, as de Deus, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, os anjos, que fazeis a sua vontade. Como é que os anjos louvam a Deus? Obedecendo a ele.
Agora, esse texto aqui diz que eles são valorosos em poder. Gente, os anjos são muito fortes. Mas, pastor, quão fortes são os anjos? Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, no capítulo está falando quando os assírios, tá? Não são os sírios, é um outro povo, circundou a cidade de Jerusalém e começaram a falar impropérios, mandar cartas dizendo: nós vamos matar vocês, nós vamos destruir vocês, vocês vão ficar aí morrendo de fome, porque nós não vamos deixar vocês saírem, não adianta vocês orarem ao Deus de vocês, que o Deus de vocês não tem poder. Aí o rei Ezequias vestiu roupa de pano de saco e cinza, chorou, clamou a Deus, falou: Senhor, me livra porque eu não dou conta. A Bíblia diz que um anjo, naquela noite matou 185 mil soldados dos assírios. Você quer saber o quão poderosos os anjos são? Um anjo matou 185 mil soldados. Então, meu querido, você tem que entender que o anjo de Deus, ele não tem comparação com a gente. Você entendeu? Um anjo, o anjo do menor escala lá, ele dá conta de 185 homens. 185 mil homens, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que os anjos são muito poderosos. A segunda coisa que eu quero contar para vocês a respeito dos anjos é que os anjos são incontáveis, inumeráveis. Hebreus 12, 22 diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a Universal Assembleia. Gente, os anjos, eu imagino, tá? Isso aqui não posso te afirmar com categoria, mas eu imagino que deve ter 4 trilhões de anjos. Tem muito mais anjo do que gente. Nós temos no planeta quase 8 bilhões de pessoas, mas tem muito mais anjos do que gente, tá? Lembrem-se, Eliseu viu um exército incontável de anjos só para proteger ele. Só Elisinho, Eliseu. Aí você vai falar: não, pastor, mas Eliseu era Eliseu. Não, gente. Eliseu é um servo de Deus como você e eu. Então, a terceira coisa que a gente tem que entender dos anjos: a gente pode pedir e deve pedir. Ore todos os dias. Levanta de manhã, já fala: Senhor, coloca a tua escolta. Eu preciso de uma escolta, Deus. Eu estou indo a lugares, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Ti, na Tua promessa. Então, bota os Teus anjos para proteger a minha vida, a minha filha, da minha mulher, dos meus filhos, da minha descendência. Oh, Deus, a minha igreja, protege o meu carro. Gente, eu oro tão específico. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai pensar. Alguns vão dizer que eu sou maluco. Mas eu falo para todo mundo que anda comigo. Eu vou para um shopping, sabe aqueles shoppings lotados? Eu falo: Senhor, onde é que está minha vaguinha? Me dirige. Bota o teu anjo para me dirigir num lugar onde tem. Gente, bastou dar uma volta, daqui a pouco eu estou passando, tem um carro saindo. Isso acontece em todo lugar. Eu peço a Deus que os anjos estejam comigo. Eu não saio numa viagem sem pedir que os anjos me protejam, que protejam de ataque no motor do carro, que protejam de alguém me jogar uma pedra no para-brisa e eu ter que parar. Quero contar um testemunho que eu creio, sabe, que o que aconteceu comigo foi uma visitação de anjos. A Érica não tinha nem 1 ano, ela era bebê. Eu saí do culto à noite, no domingo na igreja, e peguei meu carro, eu, a Lília e a Érica pequenininha, devia ter uns 6 meses. E na Marginal de Pinheiros, meu carro quebrou. Quebrou, eu não sabia o que fazer, eu não sou mecânico, não entendo bolhufa de carro. À noite, gente, Breu, perto de lá tinha uma favela. Eu orei: Senhor, eu não tinha telefone celular, naquele tempo não existia, não tinha como chamar um guincho, não tinha como chamar nenhuma pessoa. Eu falei: o que eu faço aqui, meu Deus? Eu estava a 5, 6 quilômetros da minha casa, eu ia andar naquela marginal escura, com a minha filha e com a minha mulher. Sabe o que eu fiz? Eu falei: Senhor,
em nome de Jesus, me mande um anjo agora para me levar para casa. Gente, não deu 30 segundos, parou um carro, um jovem, ele falou assim, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Eu, no primeiro momento, eu fiquei em dúvida, fiquei com medo, né? Mas eu falei, eu não tenho o que fazer. Quando eu entrei lá dentro, aquele jovem foi muito educado, ele falou pouco comigo, ele falou, onde você mora que eu vou te levar? Eu falei, mas e se eu morar longe? Ele falou, eu vou te levar onde você estiver. Gente, o tempo inteiro que ele estava me levando, eu tinha a sensação que aquele homem era um anjo. Ele me deixou na minha casa e foi embora. Até hoje, eu creio que aquele homem era um anjo. Porque naquele momento eu não tinha o que fazer a não ser pedir que Deus mandasse um anjo. Então, gente, eu quero que você saiba que você pode pedir a Deus pela ajuda dos anjos. Lá no jardim do Getsêmani, vocês se lembram que quando vieram buscar Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha daquele soldado chamado Malco? Lá em Mateus 26, versos 52 e 53, Jesus repreende Pedro e ele conta uma verdade extraordinária que vai te ajudar como me ajudou. O texto de Mateus 26, 52 e 53 diz assim, então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjo para proteger Jesus? Falou, Pedro, bota a tua espada aí na bainha. Que se você quiser usar a espada, você vai morrer pela espada. Pedro botou, Jesus pegou a orelha, curou o camarada e ele ainda falou para Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, olha lá, o padrão é o mesmo, peço ao Pai e ele, ouvindo a mim, mandaria 12 legiões de anjos. A versão amplificada da Bíblia coloca 12 legiões com 80 mil anjos. 80 mil anjos para lutar contra aquele bandinho ali de soldados da guarda do Caifás, que era o sumo sacerdote. Então, gente, a Bíblia deixa claro que quando a gente pede a Deus, Deus comanda os anjos. Olha o que Romanos 8,17. Alguém vai dizer, ah, pastor, lá era Eliseu, e aqui é Jesus. Olha o que diz Romanos 8,17, meu irmão querido. Eu espero que depois dessas lives você comece a orar o Salmo 91 e entender as promessas que estão ali para a tua vida e bota em prática, meu querido. Vai fazer diferença. Satanás não vai mais cirandar na tua casa, na tua vida, não vai tripudiar de você, não vai te humilhar. Ele vai bater em retirada. Olha o que diz Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, você é filho? Eu também sou. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pera lá. Uma coisa é ser herdeiro de Deus, porque você podia ser herdeiro de Deus numa herancinha pequena, mas ele diz co-herdeiros com Cristo, significa que tudo que Cristo herdou eu também herdo. Pô, então pera lá, Jesus podia pedir uma legião de 12 legiões de anjos, eu também posso, porque tudo que Deus deu para Jesus, ele dá para nós, em Cristo nós somos co-herdeiros, ele dividiu conosco. Tá entendendo, meu querido? Olha que coisa tremenda. Ele diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você vai receber um corpo igual ao de Jesus. Não é um corpo inferior, é corpo glorificado. Hoje, ainda que nós estejamos aqui, que ainda sejamos humanos, pecadores, a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Jesus. Então, esse grupo enorme de anjos, muito mais anjos do que gente. E lembrando, para cada demônio tem 2 anjos, tá? Sendo que o demônio não tem a força do anjo, porque o poder que alimenta o anjo é o poder de Deus. O poder que alimenta um demônio é o poder de Satanás. Então, isso quer dizer que eu e você, nós podemos clamar pelos anjos.
como Jesus fez. Daqui a pouco nós vamos começar a orar especificamente em cada um desses pontos, tá? A sexta lição que eu quero dar para vocês hoje, gente, é que a adoração, presta atenção, ativa os anjos. Gente, a adoração atrai a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, tem anjo. Saiba disso. Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não, pastor, você está falando que a adoração ativa os anjos, mas o texto que você leu está falando do que os temem. Acontece que Jesus, quando ele dá a definição de adoração, a definição de adoração dele não é cantoria, não é bater palma, não é nada disso. Não. A definição de adoração que Jesus dá é temor. Lá em Mateus capítulo 4, ainda na tentação de Satanás, no versículo 10, a Bíblia diz assim: então Jesus, aqui é a terceira tentação, né? Satanás mostra todos os reinos do mundo e fala: olha, Jesus, tudo meu. Se você dobrar o joelho e prostrado me adorar, eu te dou tudo. Tudo esses reinos do mundo, eu não me interesso. Sabe o que me interessa, Jesus? É que você se prostre diante de mim. Lembra? O diabo, desde o começo, queria estar acima de Deus, né? Então, para ele, Jesus, o Filho de Deus, se prostrando, seria um trunfo maravilhoso, não é isso? Então, olha o que Jesus falou. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Jesus não falou assim: ah, Satanás, eu não argumentou. Sai daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Esta palavra adorarás aqui no grego, gente, proskinel, é uma palavra que significa literalmente se dobrar, botar o rosto em terra. Sabe, já viu aquela figura do muçulmano quando ora, que ele fica de joelho e bota a cabeça no chão, em terra? Esta é a palavra, adorarás, é se prostrar em temor à grandeza de Deus. O que Jesus está dizendo? Você quer que eu me prostre diante de você? Só a Deus eu adoro. E essa palavra adora, no original, significa ter reverência, ter temor. Então, meu querido, quem você deve temer é a Deus, não aos demônios, não às circunstâncias, não às pestilências, não à seta que voa de dia, não ao terror noturno. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo: abre os olhos do teu povo, abre os ouvidos do teu povo, Senhor, que esta palavra revelada, profunda, que está sendo dita agora, Senhor, abra os olhos dos teus filhos, Pai, que eles deixem de mimimi, que eles deixem de choramingar, de ter medo de demônio, e que eles cresçam em autoridade, Senhor, porque eles entendem, ó Deus, que quando o Senhor promete, o Senhor não volta atrás, ó Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Senhor está nos prometendo. Esse Salmo 91, Senhor, é um salmo de promessas, Senhor, que o teu povo aprenda a orar, a entender. Eu quero te sugerir que você decore esse texto, mas entenda o que Deus está falando para você. Então, meu irmão, quem que você tem que temer? Tema a Deus, se prostre diante de Deus, não dos demônios. Porque se os demônios pudessem, eles já tinham acabado com a tua vida. Por que eles não acabaram? Não acabaram porque Deus coloca os anjos lá. É uma barreira intransponível. Você está me entendendo? E não é um anjinho só, não. É para uma pessoa, é um exército inteiro de anjos, gente. Então, esta é a verdade que você precisa compreender. Você precisa compreender que Deus se importa com a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse versículo primeiro é o resumo de tudo. Depois o resto é só uma digressão, é só uma explicação de como isso vai acontecer. E esse livramento, essa proteção que a gente está pedindo aqui, que nós estamos falando, quem que vai fazer? A escolta de anjos. Entendeu? A sétima verdade que eu quero mostrar para vocês aqui
Eu estou repetindo, mas os anjos obedecem à voz do Senhor. Tá? Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Está dizendo que os anjos louvam e bendizem a Deus. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. E agora, aqui, eu vou trazer um ensinamento prático que eu espero que você, para o resto da tua vida, você aprenda e use, tá? Não é essa coisa de orar um dia, daqui um mês, ou então quando tiver em apuro. Ore todo dia, pedindo a proteção dos anjos. E olha o que a Bíblia está dizendo, como nós devemos orar. Eu vou te dar um exemplo. Pai, eu te agradeço, porque eu estou orando aqui segundo a tua palavra. E a tua palavra diz que os teus anjos obedecem à tua palavra. Você está entendendo? Os anjos de Deus só obedecem se for a palavra. Então, como o crente deve orar? A palavra. Por exemplo, você está enfermo. Será que você pode pedir a Deus para que ele te cure? Claro que pode. E às vezes, uma peste dessa foi colocada pelos próprios anjos para exercer juízo. Tá? O que você vai orar? Senhor, se isso veio dos teus anjos, que essa peste seja tirada da minha vida, seja tirada da minha família, que ela não chegue na minha tenda. Ore específico. Por exemplo, se você percebe que tudo que você faz não dá certo, você trabalha direito, faz coisa direito, chega na hora, né, daquela entrevista de emprego, outra pessoa entra. Você percebe que tem uma maldição, que tem alguma coisa travancada, que tem alguma coisa te impedindo. O que você está esperando para dizer, Senhor, está tendo oposição espiritual aqui, Deus, manda já os teus anjos, Pai. E que eles lutem por mim, que eu não estou enxergando, mas se tiver alguma coisa, algum demônio segurando, alguma coisa, Senhor, que vem agora os teus anjos tirar esses demônios daqui. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, a Bíblia fala claramente que os anjos trabalham para você. Sabia disso? Olha o que Hebreus 1,14 diz. Está falando dos anjos, tá? Não são todos eles, esses anjos, se você for ler o capítulo todo, está falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem que há de herdar a salvação? Eu e você, seres humanos. Hebreus 1,14 está dizendo que todos os anjos, todos eles são espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos têm muitas funções. Eles se envolvem na natureza, eles se envolvem com tempestades, com tsunamis, eles com vulcões, eles tocam nesses elementos da natureza e provocam essas coisas. Mas para que isso? Para cumprir o propósito de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, aprenda a usar os anjos. Eu estou falando sobre oração por proteção. Quando você orar a Deus, você vai orar a Deus, Senhor, protege-me, mas ore dizendo, Senhor, manda os teus anjos. Vai sair com o carro, vai viajar, Senhor, põe os teus anjos para proteger meu carro, para me livrar de acidente. Eu não saio para uma viagem sem pedir os anjos. Entendeu? Senhor, livra-me, livra de acidente, Senhor, livra os meus filhos, livra os meus netos, manda uma escolta. Eu lembro que quando eu era pequenininho, minha mãe falava assim, os anjos do Lamartine têm que ser muito poderosos, porque esse menino é muito traquina. E ela estava certa. Eles me guardaram a vida inteira, mesmo antes de eu ser crente, mas eu já era do Senhor. Você está entendendo, meu querido? Então,
Ouse pedir a proteção dos anjos. Anjos podem executar muitas coisas, mas todas as coisas que eles fazem para cumprir a palavra de Deus e para executar a ordem de Deus. Então, quando você for orar, ore segundo a palavra, porque os anjos vão te proteger, vão lutar a seu favor, vão lutar contra os demônios, vão evitar, né, as ciladas do inimigo. Nunca se esqueça, maiores são aqueles que estão conosco, um número muito maior, incontáveis, do que aqueles que estão contra nós. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Eu creio que neste tempo, há 33 anos atrás, quem me levou para minha casa foi um anjo. Eu creio nisso, porque eu senti uma presença diferente. Ele foi muito formal comigo, ele foi muito cordato comigo, ele estava me protegendo. 30 segundos depois que eu levantei a minha voz, falei: Senhor, eu tô com medo. Se eu tivesse sozinho, tudo bem, mas eu tô com a minha filhinha de 6 meses e a minha mulher. Aqui tem uma favela, muitos carros são assaltados, porque naquela região eles jogavam pedra e quebravam os para-brisas, o vidro da frente. Falei: Senhor, eu tô só um anjo aqui para me livrar. Quem que vai me levar? Manda um anjo. 30 segundos, para um carro, me leva até minha casa, não conversou comigo, mas foi super formal, super, sabe, cordato, educado comigo, e eu creio que foi um anjo. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Ah, mas era um carro de verdade? E daí? Eles fazem isso. Não foi uma carruagem que levou, de anjos que levou Elias para o céu? Gente, os anjos atuam hoje, vão atuar até o final dos tempos. No livro de Apocalipse está cheio de anjos atuando. Oh, glória a Deus! Em nome de Jesus, agora eu quero orar com você, por você, pela tua casa, pela tua família. Eu quero declarar isso na tua vida, que os anjos do Senhor acampam ao redor. Começa a orar comigo, diga agora em nome de Jesus com autoridade: Senhor, fala comigo, hein? Abre a tua boca, não fica só na mente, não fica com timidez, não. Diga: Senhor, antes de mais nada, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu não sou merecedor, mas Jesus é. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu sou teu filho, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, que eu estou debaixo da sombra do Onipotente, e eu, Senhor, agora eu me aproprio de todas as promessas do Senhor quanto aos teus anjos. A partir de hoje, Senhor, eu vou evitar, eu vou rejeitar qualquer declaração de incredulidade, eu não vou mais dar autoridade para os demônios falando com medo, falando coisa ruim, prognóstico ruim para a minha vida, para a minha família. Eu vou dizer: não importa a circunstância, maiores são aqueles que estão comigo do que os que estão contra mim. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos valorosos em poder, que estão para me proteger, para cuidar de mim, da minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga aí: Senhor, eu entrego a minha vida, a minha casa ao Senhor, ó Pai, o meu futuro ao Senhor. Eu creio que os teus anjos estão ao redor, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que cuida de mim, e eu te agradeço por todos os teus anjos que estão contendendo pela minha vida, pela minha família, por tudo que diz respeito a mim, assim como o Senhor fez isso com Eliseu, assim como o Senhor fez com Jesus, o Senhor faz comigo, porque eu sou co-herdeiro com Jesus, de tudo que Jesus herdou de ti, eu também herdei, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Ô Senhor, olha, deu 50 minutos só de ministração, hein? Agora eu vou começar a bater um papo com vocês e vou começar a responder perguntas. Se você tiver qualquer pergunta a esse respeito, eu estou aqui agora para responder. Vamos lá?
A Fernanda Machado, oração pela restauração do meu casamento. Meu marido me deixou sem motivos, que ele mude de ideia e eu e meu filho estamos sofrendo muito. Senhor, manda seus anjos para resgatá-la. Ah, Fernanda, agora eu gostei, você entendeu. Eu vou orar com você, mas você já liberou. Saiu da tua boca, Senhor. Eu oro pela Fernanda em concordância com ela. Senhor, usa até um anzol e vai buscar esse marido, tira ele desse relacionamento que não vem de ti, traz ele de volta para tua filha, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver mais. Pastor, exige o arcanjo Metraton. Não, querida, a Bíblia não fala que existe. O único arcanjo que a Bíblia chama pelo nome é Miguel. Existem outros, sem dúvida alguma, tá? Quando a Bíblia fala que nossa luta não é nem contra a carne e o sangue, lá em Efésios 6, mas contra principados, né? Esta palavra principados é arque, de arcanjo. Então, arcanjos são a classe mais alta de anjos, mas eles cuidam de nações. Vocês se lembram, lá em Daniel capítulo 9, quando Daniel começou a orar, e depois de 21 dias, chega o anjo Gabriel dizendo, olha Daniel, no dia que você começou a orar, eu saí, mas eu enfrentei oposição, o príncipe da Pérsia me impediu. O que eu fiz? Eu chamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio e eu fui liberado. Ou seja, ali está dizendo que existe um demônio de nível de arcanjo que era da Pérsia. Então, eu creio que existe para cada nação um demônio de nível de arcanjo. Da mesma forma, a Bíblia diz que Miguel é o arcanjo a favor de Israel. Mas eu creio que tem um arcanjo a favor do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da França, em todos os lugares. Porque a batalha espiritual se trava no nível de igual para igual. Obviamente, os anjos de Deus são mais numerosos e mais poderosos. Então, o único nome que é citado de arcanjo é Miguel. Alguns até chegam a afirmar que Gabriel também é nível de arcanjo, tá? Só que ele é um arcanjo não de guerra, ele é um arcanjo de comunicação. A Juliana Dias está dizendo, pastor, qual Bíblia mais indicada para estudo mais aprofundado? Até minha filha de 8 anos parou de brincar para orar conosco. Glória a Deus, eu estou alcançando a meninada. Ou esse é um tempo que Deus vai levantar os meninos como profetas, como guerreiros do último tempo. Querida, eu gosto muito da Bíblia do Scofield. Eu acho que os comentários deles são os melhores que existem, tá? Eu não sei se você tem acesso a isso, mas eu gosto muito da Bíblia do Scofield, tá bom? O que mais aqui? Alina Basto, pastor, ore por mim, estou com o ombro esquerdo inflamado com tendinite. Obrigado pelas lives. Senhor, eu oro segundo a tua palavra, declarando cura para a Lina, Senhor, para o seu ombro inflamado, em nome de Jesus. Beijo, Marcela Pires, obrigado pela sua oferta. Olha aqui o ateliê Cláudia Dutra. Senhor, dá ordem aos seus anjos para trazer a cura no pulmão do meu pai, evitando assim de irmos ao PS nessas épocas difíceis. Ele tem 85 anos. Glória a Deus, Senhor, eu te agradeço porque o teu povo está entendendo. E assim que eles devem ser, Senhor, que haja maturidade nos teus filhos, Senhor, que eles deixem de ser meninos na fé e comecem a se apropriar daquilo que o Senhor nos promete, em nome de Jesus, aleluia. Olha, Andreinha Gambale, o anjo citado em Isaías 37, 36 é anjo com maiúsculo. Será Jesus? Sim. Quando é o anjo do Senhor com maiúsculo, é Jesus. Então, mas há controvérsias, alguns afirmam não, que é um anjo enviado da parte de Deus. Mas é muito provável que seja Jesus sim, tá? Lá naquela guerra que matou 185 mil, né?
O Rodrigo Bastos está dizendo, pastor, por favor, ore pelo meu pai Jair e minha mãe Juliette, cidade de Cuiabá. Senhor, eu abençoo o Jairo e a Juliette com toda a sorte de bênçãos, com tudo que eles necessitarem. Amém. O Wilson Feitosa está dizendo, pastor, oração pela cura, libertação de vida financeira e enfermidade na minha família. Deus me guardará em todos os meus caminhos. Agora eu estou gostando dessa galera, viu? Agora eu estou gostando. Por quê? Porque quem tem que orar é você. Ah, pastor, mas não tem na Bíblia alguém orando por alguém? Claro que tem. Jesus orou, Paulo orou, Pedro orou, mas lembre-se, quando uma pessoa é neófita, ainda não amadureceu, Deus usa sempre os profetas para orar por elas, pessoas com dons, mas quando você descobre que você pode orar e que Deus ouve a tua oração, meu querido, aí o bicho pega para Satanás. Por quê? Porque aí ele não consegue mais te atacar. Porque gente que depende o tempo inteiro que alguém ore por eles, sabe o que acontece? Se não tem ninguém para orar, o camarada fica deprimido, fica chateado. Ai, como eu posso fazer? Então, toma posse, meu irmão. Eu estou te ensinando que essa promessa é para você. Olha o que Deus está dizendo. Ele, o Senhor, dará as ordens aos anjos a teu respeito. Quer dizer, é plural para os anjos e singular para você. Então é você que deve orar. É você que vai pedir a Deus. Orar, Senhor, manda os teus anjos para fazer isso. Eliseu pediu para Deus que Deus falasse, Senhor, que esses anjos que eu estou vendo aí façam o que eu estou te pedindo. Deixa esse povo cego. Ele podia pedir para matar. E eles iam morrer. Mas ele pediu para cegar. Deus cegou. Os olhos cegaram. Quando ele pediu para abrir os olhos foram abertos. É assim, gente. Deus nos dá autoridade. Agora, claro que você tem que orar segundo a palavra, tá? A Marcela Pires está dizendo, obrigada pela ministração. Eu também já vi anjos, pastor. Glória a Deus, eu também já vi. É simplesmente maravilhoso. O Rafa Augusto está pedindo uma namorada. Ele tem 17 anos, quer me casar. Senhor, que o anjo também conduza a namorada, Senhor, em nome de Jesus. O Fernando Batista está dizendo, peço oração pela minha saúde e libertação. Senhor, manda teus anjos para me proteger. Senhor, cura, liberta e protege o teu filho. Olha, Mel Latorre, boa noite. Nosso pastor querido, parabéns pelos 37 anos de casado com a querida e doce pastora Lília. Essas lives têm sido tão tremendas, eu e meu marido não perdemos uma. Obrigado pelos ensinamentos. Gente, no dia 1º, eu sei que vocês vão estar tudo aí celebrando, mas eu quero consagrar o ano de 2021 fazendo uma live, trazendo a palavra de Deus aqui às 21 horas no meu canal do YouTube aqui, tá bom? Então, vocês estão todos convidados. A Débora Forte está dizendo, eu peço oração pela transformação da minha vida, pela libertação dos meus pensamentos e que eu não venha mais a sentir medo em nome de Deus. Pai, eu oro pela Débora, Senhor, segundo aquilo que ela pediu. Senhor, transforma a vida dela. Ali, ó Senhor, eu te peço, Espírito Santo, transforma a vida de todos nós. Transforma a minha vida, Senhor. Tudo aquilo que precisa melhorar, que o Senhor quer que eu cresça, que eu amadureça, assim como a Débora e todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Marcos Augusto, quem são os querubins? São uma classe dos seres angelicais, só que eles não são nem de guerra, tá? Os querubins, eles protegem o trono de Deus e a presença de Deus, tá? Na tampa da arca, que representa a habitação de Deus e o trono de Deus, tem 2 querubins protegendo. Lá na entrada do jardim do Éden, quando o homem pecou e foi expulso, 2 querubins estavam proibindo, porque o Éden dava acesso ao trono de Deus. Então, querubins são seres angelicais, assim como os serafins, como os anjos, como arcanjos, só que eles estão ligados à proteção do trono e da presença de Deus. Olha a Loi já esteve hoje comigo na minha live do meu Instagram, está aqui de novo. Ô Glória, eu tomo posse das promessas em nome de Jesus e para a revelação do meu chamado, você é uma bênção, parabéns pelos 37 anos.
com a querida Lilian. Senhor, tudo que ela pediu, Senhor, eu concordo e digo amém, Pai, em nome de Jesus. Aí Boston Bray e resposta, desculpa, e resbombrei. Eu declaro que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe com maturidade e sabedoria, pois mesmo que o mundo esteja mal, nós não seremos abalados, pois Jesus é conosco. Aí, gente, é isso aí. Eu fico muito feliz, gente, porque eu não estou aqui só para ficar, sabe, criando, sabe, uma dependência de vocês para mim. Eu estou aqui para ensinar a palavra para que vocês tenham ferramentas para orar direito. E orando direito, vocês vão ter a resposta sim de Deus em nome de Jesus. O ateliê Cláudia Dutra, obrigado pela oferta, querida, muito obrigado. A Taina Trindade, oração pela libertação de ansiedade, pânico, medos, mente perturbada, pensamentos negativos, ruins, dores na cabeça, no peito, angústia e tristeza. Só faltou você dizer, eu vou orar por tudo isso. Então eu vou orar aqui, Tainá, e você vai orar junto. Ore assim comigo, Senhor, eu tomo posse da tua glória, da tua presença, da fé, da presença dos teus anjos, e eu te peço que todos os teus anjos que estão comigo contendam com os demônios que estão me lançando esses temores e esse espírito de temor, que é um espírito, viu, gente? A Bíblia diz assim, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, ousadia e moderação. Espírito de temor. Todo medo tem por trás um demônio, então não fica agasalhando isso não. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de temor. Ou seja, rejeitem temor, vocês mesmos em nome de Jesus aí, tá bom? Olha, Ariane Bertoletti, oração por restauração no meu trabalho. Todo chefe me persegue. Ó Deus, isso demonstra que existe um padrão. Você vai orar repreendendo, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, qualquer maldição, qualquer demônio que tenha um intento de destruir a minha vida profissional, está quebrado em nome de Jesus. Ora sim, minha querida, em nome de Jesus. Olha, Andréia do Canadá. Andréia também já é nossa querida da Yacht Church lá no Canadá. Acho que é a primeira, viu, Andréia? Amado pastor, por favor, ore comigo para meu Mateus ser acompanhado pelos anjos do Senhor. Quando ele estiver pregando a palavra de Deus a seu pai e aos seus irmãos, pois sempre o Mateus se depara com argumentos contra. Senhor, eu oro agora para que o teu Espírito Santo mande anjos, anjos que proíbam os demônios de atuar na mente do pai e do irmão do Mateus, Senhor. Que o Mateus seja ungido pelo teu Espírito Santo. E quando ele estiver pregando a palavra, Senhor, que os teus anjos, ó Deus, estejam falando com estes homens, assim como falaram com Pedro, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. Então, Senhor, que na salvação da família da Andréia, os teus anjos trabalhem, Senhor, e que o Mateus seja ungido para pregar o evangelho para os seus, para a sua família, em nome de Jesus. A Pretinha 787 mandou uma oferta. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. A Bruna Ribeiro, seremos arrebatados ou passaremos pela grande tribulação? Arrebatados, minha querida. Arrebatados. Aliás, alguém me sugeriu ontem para que eu fizesse depois, no ano que vem, uma live só sobre arrebatamento. Tá fechado. Vamos fazer. Mas no dia 1º de janeiro, tá? Eu estarei aqui com vocês às 21 horas no mesmo bate-canal aqui no meu canal do YouTube, para nós consagrarmos o ano, e ainda continuarei falando sobre o Salmo 91, porque não acabou a revelação não, viu, gente? Tem muita coisa aqui ainda. A Ariana Bertoletti está dizendo, peço oração, restauração, vida de trabalho, pois chefes me perseguem. Você já oramos sobre isso. A Cristine Reis está dizendo, grazie, pastor, por ter sido um vaso usado pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. De Nápoles. Dio ti benedica, grazie tantissimo. Io sono molto grato, perché Dio
mi usa per predicare la parola di Dio. Sono molto felice perché è un onore poter predicare la parola di Dio. Grazie tanto, grazie per essere qui con me. Dio ti benedica. A única opção que eu vejo é lanchonete. Olha aqui, ó, o meu iPad falando sozinho aqui. O David Jerônimo de Araújo. Vovô Lalá, tenho 17 anos e tenho um desejo enorme de ter uma experiência sobrenatural com Jesus. Mas isso ainda não aconteceu. Vó, ore comigo para que o Senhor me prepare para isso. David, pode desejar, mas busque muito a Deus. Porque a experiência com o sobrenatural, ela depende muito mais de você estar adentrando o mundo espiritual do que Deus abrir os olhos. Deus pode fazer isso como ele fez com o servo de Eliseu, mas o jeito mais natural é você ir mergulhando no mundo espiritual, e o mundo espiritual então vai ser aberto diante de você, tá bom? Olha, o Evânio Luiz Carvalho, conselho pastoral sobre a picadinha demoníaca, pastor, acho muito necessário. Olha, querido, eu vou te falar bem sinceramente, eu estou em dúvida, muita dúvida também. Deus não falou comigo ainda. Às vezes eu fico pensando, será que isso não é teoria da conspiração? Mas depois eu fico pensando, não, essa coisa da obrigatoriedade me deixa com muito temor. Então, eu prometo para vocês, se Deus falar comigo, eu falo com vocês. Eu não quero ser leviano. Aliás, eu quero dizer aqui que outro dia, uma pessoa tão maldosa andou postando no canal do YouTube dele que eu estava, sabe, incitando as pessoas a serem vacinadas, o número, a marca da besta. Eu fiquei tão triste, eu falei, como é que uma pessoa que tem um canal que diz ser de Deus tem coragem de querer, sabe, denegrir a imagem de um homem tão temente a Deus como eu sou tão bíblico em tudo que eu faço. O camarada nem me ligou para me perguntar, começou a espalhar. Sabe, é um camarada desse é usado pelo maligno. O que ele quer? Ele quer crescer em cima do meu nome, entendeu? Então eu falei, ó Deus, eu abençoo, não sei nem quem é, porque me mandaram até o nome dele, eu falei, não quero saber, eu abençoo esse camarada aí, mas agora, se ele está querendo depreciar o meu nome, para que pessoas não ouçam a palavra que eu estou ensinando, Deus é que vai cuidar da vida dele. Então, eu quero dizer para vocês que eu não tenho certeza a esse respeito. O Vinícius Conceição, peço orações para a libertação do meu irmão da depressão e meu pai entregar a vida para Cristo e por porta de emprego. Senhor, eu oro e concordo com teu filho, Senhor, para que o Senhor livre da depressão, Senhor, irmão dele, e salve o pai dele em nome de Jesus. O Daniel Anderson Pereira está dizendo, peço oração pela mãe, Aurideia e minha avó Maria. Senhor, eu apresento diante de ti a dona Aurideia e a vovó Maria, Senhor. Cuida da vida delas em nome de Jesus. Alice Cirino, sonhei que um anjo veio ao meu quarto e deixou para mim no lugar que me ajoelho para orar uma ostra aberta com uma pérola dentro. Quero saber o que significa. Oh, meu querido, a pérola é sempre um símbolo de uma bênção muito espiritual. A Bíblia fala claramente sobre isso, né? De o camarada vender um campo para o indivíduo que achou uma pérola. Fala do reino de Deus, fala das bênçãos de Deus, tá? Em nome de Jesus. Bom, meus lindos, meus queridos, nós estamos terminando a live aqui. Eu queria pedir, antes eu quero falar com a Justina aqui, pastor, o senhor se sente seguro quanto às vacinas para Covid? O senhor vai se vacinar? Pois estou com receio. Justina, eu prefiro uma vacina convencional, tá? Pelo que eu andei lendo, eu sou leigo, não tenho muita certeza, vou me certificar. Existem alguns tipos de vacina. Uma delas é daquele tipo que bota o vírus, né, semi-morto ou morto. Essa é a mais convencional. Essa eu acho que eu teria um pouco mais de segurança, embora confesso para vocês que eu acho que é muito pouco tempo, né, porque as vacinas deveriam demorar mais tempo, mas como houve uma necessidade, gente, tem tanta coisa na internet que eu confesso que eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Com certeza eu vou esperar. Quando começar a vacinação, vou esperar, vou ver.
e depois eu vou orar a Deus e vou pedir direção e sabedoria, tá? O Iago Lucena está dizendo, pastor querido, peço ajuda em oração para a restauração da união dos meus pais e para força para preservar na fé. Senhor, o Senhor sempre deseja restaurar o casamento. Então eu concordo com teu filho, Senhor. Faz um milagre na vida da família dele. Dá força, Senhor, para que ele discirna pelo que orar, contra os demônios que deve orar e pedir ajuda angelical, Senhor. Fortalece a vida dele também, em nome de Jesus, eu te peço. O Caio Santos está dizendo, pastor, há quase 30 anos tive uma visão de um anjo de fogo. Foi uma visão de olhos fechados, mas me impressionou tanto que abri os olhos assustado. Desde então, nunca mais tive esse tipo de visão e nem soube interpretar. Querido, anjo de fogo geralmente é anjo de guerra e está no modo, né, de entrar em guerra contra os demônios. Certamente Deus te mostrou um anjo que estava lá para te proteger de alguma situação que você foi livre e que você nem sabe o que é, tá? Mas é maravilhoso quando a gente vê. Mas, gente, mesmo não vendo, o importante é a gente crer na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram. Eu já vi algumas vezes anjos de olhos abertos, mas não foram muitas. Agora, tem gente que tem um dom, que tem visão aberta, vê toda hora, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa é melhor ou não, é só uma questão de Deus ter dado um dom de visão aberta. Para uns, não deu para todos, mas os anjos, sempre que você orar, eles estarão lá. Eles estão, hoje nesse mundo, a função principal deles é guerrear no mundo espiritual contra os demônios a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tá bom? O Evandro Henrique Weyand. Boa noite, pastor querido. Boa noite, meu irmão. Palavra maravilhosa, que o Senhor lhe abençoe. Amém. Gente, esse é um estudo muito profundo. Eu aconselho que você depois assista várias vezes, porque tem muitos detalhes que eu falei ali, tem muitas revelações e a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Quer crescer, quer buscar a Deus, quer conhecer, você tem que ouvir tantas vezes quantas forem necessárias, até para você incorporar os ensinamentos. Existe um princípio pedagógico que diz que você não retém mais do que 20%. Então, muitas coisas que eu falei aqui hoje você já esqueceu. Então, eu quero dar esse conselho para vocês, para que vocês façam isso. Meus queridos, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, uma boa passagem de ano, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o ano de 2021 seja um ano de vitória, que a despeito das grandes lutas que virão, e virão muitas lutas, que os anjos do Senhor possam dar vitória a todos vocês que estão aqui. Isso é uma grande demonstração de interesse e de responsabilidade espiritual, tá? Dia 1º estamos juntos, às 21 horas, e eu queria pedir a vocês, compartilhem, usem a flechinha depois que for postado e façam comentários que sejam tanto perguntas quanto declarações proféticas daquilo que Deus, que você quer que os anjos façam pela sua vida, tá bom? Vou responder aqui primeiro a Raquel Soares, amém. Feliz ano novo para o Senhor e toda a família. Gente, um beijo grande para todo mundo, viu? Fiquem com Deus, adorei estar com vocês aqui.